Olá, internautas. Como veem, quarta-feira, 13h30, cá estou eu outra vez, nesta semana, e queria explicar, antes de falar sobre o tema que vai ser câmara hiperbárica, eu gostaria de explicar determinadas coisas. Eu não gosto de estar em live e a responder questões que me põem em simultâneo. Eu fui vendo as questões no telemóvel, fui prestando atenção, fui lendo algumas, mas é assim, eu gosto de falar e seguir o raciocínio que tenho em mente. Como tal, aproveito hoje para responder não a todas que me enviaram, mas as mais correntes e falar um bocadinho das vossas dúvidas. Uma delas é verdade que a roupa apertada causa celulite? É verdade, sim senhor. A roupa apertada complica a circulação. O problema da celulite é um problema circulatório, portanto, vamos não usar roupa ajustada. Aliás, a roupa ajustada causa até estrias. Às vezes as pessoas chegam aqui, perdem meia hora para tirar a calça e meia hora para vestir a calça. E porquê? Por uma vaidade, para definir mais o corpo? Não, não vale a pena, não é compensador de jeito nenhum. Outra das questões era como a alimentação pode ajudar na prevenção da celulite. Pode. Se nós comermos menos açúcar, temos menos adipócitos, temos menos gordura, portanto, se nós comermos menos hidratos de carbono, que é o que tem açúcar, né? Fazemos uma alimentação mais saudável com verduras e fruta, não é? E vamos buscar o açúcar à fruta, não precisamos tirar o açúcar faz falta, mas também não podemos fazer como se faz em Moçambique, que é numa taça de chá, meia taça é açúcar, não pode, não é saudável, o açúcar não é nada saudável. Portanto, espero ter respondido. E a outra, a corrida diminui a celulite. Nem é preciso corrida, minhas queridas, basta vocês caminharem. Vamos caminhar, vamos fazer uma caminhada, 2 voltas ao quarteirão, 3 voltas ao quarteirão, desde que não tenha nem subidas nem descidas. É importante que não haja subidas nem descidas, nem haja paragens, ou seja, a partir do momento em que eu decidi que vou caminhar, eu saio porta fora de casa e não paro durante o meu circuito todo, só paro quando voltar a chegar a casa para ir tomar um banhinho, vestir-me e ir trabalhar. Acho que respondi a tudo. Agora, o que é câmara hiperbárica? Qual é a finalidade da câmara hiperbárica? A medicina hiperbárica é usada para cicatrização de feridas, combatendo a infecção. Sem oxigênio, vamos lá ver, o que se passa é o seguinte, sem oxigênio suficiente, as lesões evoluem para feridas. Portanto, elas não cicatrizam de jeito nenhum, ou seja, não se curam, mesmo com tratamentos adequados, como usar mel, como muita gente usa mel, mas para os diabéticos já é mau usar mel, usar os pensos diários, não vão fechar, não é fácil fechar. Com o oxigênio já se fecha, na cama hiperbárica já se fecha, ok? Agora, dentro de uma cama hiperbárica, o oxigênio do corpo aumenta 20%, o que favorece a vascularização. Cada sessão dura em média 90 minutos. E vamos falar 90 minutos porquê? Porque a pessoa realmente está dentro da cama hiperbárica durante 1 hora com oxigênio, a 99%. Mas temos 15 minutos para aumentar a pressão atmosférica e temos 15 minutos para diminuir a pressão atmosférica. Quantas sessões de hiperbárica? Eu já faço as perguntas para vocês perceberem o que é que eu falo a seguir. Depende das condições do paciente. De modo geral, varia entre 10 e 40 sessões. Podem ser feitas 5 a 6 sessões semanalmente. Em casos graves, até deve ser feito diariamente, ou seja, em vez de 6 sessões por semana, 7 sessões por semana. E é porque a semana não tem mais dias, senão fazíamos mais dias. Agora, a outra questão que às vezes fazem é quais são os problemas de saúde que podem ser tratados com uma câmara hiperbárica. Eu vou dizer algumas, mais para a frente, no final desta live eu vou falar de várias patologias, mas algumas como queimaduras térmicas ou elétricas, alguém que deixou de derramar água ou apanhou um choque numa tomada e fez uma queimadura, lesões refratárias, úlceras da pele, lesões do pé diabético, escaras, úlcera por vasculites, lesões por radiação, radioornitite. É assim, eu não gosto de falar termos caros, mas também não tenho termos. E tudo o que eu consigo falar um termo mais simples para as pessoas perceberem,
Ok, isto são patologias, portanto, patologias eu não posso mudar o nome das patologias, ok? Agora, há outra coisa também que a camipebárica trata, que é celulites. E vocês dizem, celulite? Mas você falou de celulite, como é que a camipebárica trata? Não é essa celulite, é celulite infecciosa. Também conhecida como celulite bacteriana. Acontece quando as bactérias conseguem entrar na pele, infectando as camadas mais profundas e causando sintomas como vermelhidão, muito vermelho. Minha mãe, inclusive, já teve celulites, portanto, muito vermelho, intensa na pele, uma dor, um inchaço, ok? E acontece mais vezes nos membros inferiores e após cirurgias plásticas reparadoras estéticas. Por exemplo, uma redução de seios, sei lá, o que está muito na moda agora, o aumentar o bumbum e essas coisas todas. Vocês devem se lembrar de um ator que há pouco tempo, português, fez uma infiltração para aumento de músculos e quase perdeu as pernas, e ele foi tratado na Câmara Hiperbárica do Hospital Militar em Lisboa. Foi na Câmara Hiperbárica que ele foi tratado. Infecções necrosantes dos tecidos moles após procedimentos invasivos estéticos. O que é que acontece? Nos tecidos moles eles começam a ficar necrosados, começam a ficar... Muita gente aparece aqui porque foi fazer uma lipo aqui ou acolá e entretanto o médico já foi embora e ela não sabe o que há de fazer a essas infecções necrosantes. Eu geralmente tratava, agora com camipebárica, trato com camipebárica, mas tratava com laser, mas era um resultado que era demorado e não era fácil. Paciente com alto risco de diabetes e tabagistas. Eu próprio falo por mim, sou tabagista, mas eu tenho feito camipebárica, ok? Diminui edemas, seromas, pós-operatório. O seroma é uma complicação pós-cirúrgica que consiste no acúmulo excessivo de líquido próximo da cicatriz, ou seja, nós temos a cicatriz e acumulamos líquido à volta dessa cicatriz, depois dessa cirurgia, causando uma inflamação que não vale a pena nós termos esse tipo de situações, que é extremamente complicado, mas pode acontecer após uma cirurgia, inclusive de foro de saúde e não estético, ok? Contraindicações. Vamos lá falar um bocadinho de contraindicações. Ela é contraindicada em alguns casos, como por exemplo as pessoas que passaram por uma cirurgia recente na orelha. E porquê? Porque a pressão atmosférica vai criar problemas aos ouvidos. Que estão resfriados ou com febre. Não entram para dentro de uma câmara hiperbárica quem está resfriado ou com febre. E ainda pessoas com outros tipos de doenças pulmonares, como asma, o DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crónica, ok? Devem sempre informar o médico, pois têm maior devido de risco de pneumotórax. Isto está complicado hoje. O que é que isso significa? Que é a entrada de oxigênio para fora dos pulmões, ok? A cama hiperbárica, também conhecida como oxigênio-terapia hiperbárica, é um tratamento baseado na respiração de oxigênio em grande quantidade e, como eu disse há um bocado, em um local com a pressão atmosférica mais elevada do que um ambiente normal, ou seja, nós quando andamos de avião também temos uma pressão atmosférica maior, não é? E muita gente incomoda os ouvidos. Na cama hiperbárica é exatamente a mesma coisa. Agora, quando isto acontece, o corpo absorve mais oxigênio para os pulmões e ajuda a melhorar a circulação sanguínea, estimulando o crescimento das células saudáveis e combatendo todo tipo de bactérias. Existem dois tipos de cama hiperbárica. Aqueles que são como do Hospital Militar, aliás, em Portugal acho que há dois centros de camas hiperbáricas que entram 10 pessoas lá para dentro, ou 12 pessoas, depende do tamanho da cama hiperbárica, e existe aqueles em clínicas. Neste momento no Brasil é uma loucura com as câmaras hiperbáricas, mas não precisamos ir ao Brasil, nós temos Ronaldo, nós temos Messi, nós temos Neymar, isto para falar de nomes sonantes do futebol, mas temos vários atletas de alta competição, todos com câmaras hiperbáricas individuais, que é aquilo que a Clínica Moments tem. É uma câmara hiperbárica individual. Inicialmente uma assustadora porque era muito claustrofóbica e agora uma em que a pessoa deita-se cá fora, é empurrada pela marquesa lá para dentro e ficam lá dentro, ok? E essas câmaras hiperbáricas são de uso exclusivo, ou seja, a pessoa, está-se lá uma pessoa dentro
pode estar sentada, pode estar deitada, pode estar a ler um livro e está a fazer o seu tratamento durante 1 hora ou 90 minutos ou 2 horas, depende das patologias. Para que serve? Para que é que serve a câmara hiperbárica? Os tecidos do corpo, como é que eu hei de explicar isto? Os tecidos do corpo necessitam de oxigênio para funcionarem corretamente. E quando ocorre uma lesão em algum desses tecidos, é preciso mais oxigênio ainda para a reparação. A câmara hiperbárica oferece esse mais oxigênio nessas situações em que o corpo precisa de restabelecer de alguma lesão, melhorando a cicatrização e combatendo todas as infecções. Agora, este tipo de tratamento é prescrito pelo médico, em conjunto com medicamentos, que por isso é importante não abandonar o tratamento convencional, ou seja, isto é um bocadinho como a ozonoterapia. Eu gosto de falar de tudo que tenho, apesar de estar a falar de câmaras hiperbáricas, eu gosto muito de falar do que tenho. Quando a pessoa faz um tratamento para HIV e começa a fazer ozonoterapia, não para de tomar os seus retrovirais. A câmara hiperbárica é a mesma coisa. Se a pessoa está a fazer um tratamento para aquela patologia e vem fazer câmara hiperbárica, não deixa de tomar os seus medicamentos convencionais, ok? Além disso, o tratamento, a duração do tratamento com a câmara hiperbárica depende da extensão das feridas e da gravidade da doença. Mas eu posso até recomendar 30 sessões dessa terapia. Depende, eu tenho um protocolo americano que me diz exatamente o número de sessões de câmara hiperbárica para determinada patologia. Como é que ela é feita? O tratamento por meio da câmara hiperbárica pode ser indicado para qualquer médico e pode ser realizado num hospital ou clínicas. Não é? Como eu já disse, os hospitais têm aquelas câmaras hiperbáricas grandes e as clínicas têm aquelas mais individuais, que são individuais mesmo. E a pessoa entra lá para dentro, pode usar uma máscara, um capacete ou o que quiser para receber oxigênio diretamente, ou então estar naturalmente sem nada, porque a câmara vai estar cheia, o espaço vai estar cheio de ar, de oxigênio, a 99% de pureza. Agora, para realizar uma sessão de câmara hiperbárica, a pessoa fica deitada ou sentada, como já disse, respirando profundamente durante 1 hora. E nós é que vamos, depois de ver realmente como é que ela está, como é que ela se sentiu, para aumentar ou diminuir o número de sessões. Ok? O tratamento durante a terapia, vocês desculpem eu de vez em quando fazer uma pausa, mas eu tenho que me lembrar daquilo que posso falar para não estar a contradizer uma coisa com a outra. Durante a terapia dentro da câmara hiperbárica é possível sentir pressão nos ouvidos, ok? É o que acontece, sentir pressão nos ouvidos. Eu particularmente, a primeira vez que fiz a câmara hiperbárica, estive quase 1 semana com a sensação de oco dentro dos ouvidos, não é? Depois continuei a fazer e já não tenho isso, mas sinto, quando entro para a câmara hiperbárica, sinto que os meus ouvidos entopem. É preciso a gente fazer uma mastigação para melhorar essa situação. E depois, é importante a gente alertar a pessoa que está cá fora, no meu caso eu, ou a doutora Gisela, ou quem estiver cá fora, é preciso a pessoa transmitir quais são as sensações que vão tendo dentro da câmara hiperbárica. Por isso é que há a comunicação de lá de dentro cá para fora. Além disso, a realização deste tipo de terapia é preciso alguns cuidados e não levar nenhum produto inflamável. Houve um desastre enorme na Rússia porque o miúdo levou um carro daqueles de elétricos que a gente coisa. Ninguém viu a criança de 3 anos entrar na câmara hiperbárica com o carrinho na mão e a verdade é que é terrível porque temos oxigênio e oxigênio todos nós sabemos que é extremamente inflamável. Hein? Portanto, não podemos realmente levar nada. Nós despimos-nos, nem brincos, nem colares, nem anéis, nem nada. Despimos-nos, vestimos uma bata de algodão e entramos para dentro da câmara hiperbárica para fazer o tratamento. Nem desodorizantes, nem cuequinhas, como há muita gente que quer, porque se a cuequinha for de sintética, é negativo. Portanto, nem nada de desodorizantes à base de óleo, nada de nada. A pessoa tem que ir completamente limpinha lá para dentro. Agora vamos falar a parte mais difícil, que as pessoas não gostam de ouvir, mas são os possíveis efeitos colaterais. Ok? E eu tenho que falar dos efeitos colaterais porque não vou deixar de falar. O tratamento em si tem poucos riscos para a saúde, em alguns casos até raros.
O que ela pode provocar é convulsões devido à quantidade elevada de oxigênio no cérebro. Não é? Outros efeitos colaterais podem ser a ruptura do tímpano, também pode acontecer a ruptura do tímpano, problemas de visão e pneumotórax, que é a entrada de oxigênio na parte externa do pulmão. Como falei há um bocado que foi difícil dizer pneumotórax, mas pronto, já disse corretamente. É necessário avisar sempre o responsável, o médico, ok? Se existir algum desconforto durante ou mesmo depois da realização de um tratamento de câmara hiperbárica. Quem não deve usar? Quem é que não deve usar? A câmara hiperbárica é contraindicada em alguns casos, como por exemplo, em pessoas que passaram por uma cirurgia recente, à orelha, que estão resfriadas, como já disse, ou com febre. E ainda pessoas com tipo de doenças pulmonares, como asma, DPOC, como já falei, devem sempre informar. É assim, não se deve esconder nada quando se tem a análise para se fazer um tratamento de câmara hiperbárica. Eu não digo só para um tratamento de câmara hiperbárica, digo para o ozono, digo para o que for. As pessoas não devem esconder nada, nem do que tomam, nem das patologias que têm, ok? Também é importante avisar o tipo de medicamentos contínuos que estão a tomar, pois podem influenciar o tratamento com a câmara hiperbárica. Há medicamentos que podem influenciar. Portanto, principalmente aqueles que são usados na quimioterapia, porque estamos a falar de câncer e estamos a falar de quimioterapia. Pode gerar algumas complicações, por isso aqui deve ser extremamente cuidadoso, fazer uma análise concreta antes de se usar a câmara hiperbárica. Agora vamos para a parte chata, ok? A parte mais complicada, e vamos ver se eu me lembro de tudo, mas vamos para a parte mais complicada, que é falar para vocês onde é que existe ou o que a câmara hiperbárica é vantajoso. Por exemplo, na ortopedia, todo mundo sabe que a ortopedia temos fraturas, temos essa coisa. Nas fraturas expostas, nas artrites, que a gente depois de certa idade começa a ter, na cirurgia de prótese infectada, uma cirurgia que foi metida uma prótese e ela infectou, portanto vamos usar a câmara hiperbárica, ok? Na cirurgia ortopédica, simples ortopédica, de um braço quebrado infectado também. E na necrose séptica da cabeça do fémur, que é dos piores problemas que pode existir. Agora vamos falar de, por exemplo, traumatologia. O que é que na traumatologia nós temos? Nos traumas isquémicos das extremidades, nos locais previamente comprometidos, áreas necróticas, isquémicas, erradicadas. Volto a repetir, vou interromper para dizer que é difícil eu não falar estes termos, porque realmente quem já passou por isto sabe do que eu estou a falar, mas a maior parte das pessoas, se calhar, estão a ouvir falar e perguntam-me, mas o que é necrótico? O que é isquémico? Mas, por amor de Deus, não tenho como estar a traduzir este tipo de situações. Em áreas nobres como face, rosto, pescoço, o períneo, os genitais, mãos, pés, também é complicado. Em lesões por abrasão, ou seja, uma queda de mota, a pessoa ficou esfolada pelo asfalto, estamos a falar em lesões por abrasão. Em acidentes por agentes biológicos, mordedura de animais, como aranhas, cobras, insetos, a câmara hiperbárica trata disso. Agora vamos falar de infecções. Falar de infecções. Temos as bacterianas, das partes moles, por exemplo, a gangrena, ok? Micoses invasivas, aquelas micoses que a gente diz, isso é uma micose, apanhaste na praia, mas há algumas que são invasivas, portanto temos que tratar delas. Otites médias, otite externa maligna, o que é otite? É aquela infecção que a gente apanha dentro do ouvido. Infecções bacterianas, como varicela, herpes zoster, aquilo que as pessoas às vezes têm, não só nos lábios, como o herpes ataca várias partes do corpo. Há mais, mas estas eu acho que são as principais. Podemos falar agora de feridas, sei lá, infecções refratárias, germes multiresistentes, a possibilidade de uma amputação. Eu tenho aqui vários casos da possibilidade de uma amputação em que o médico diz que é preciso amputar a perna. Não é preciso, é preciso fazer chegar o oxigênio aos terminais, ok? As fístulas, que às vezes acontecem muitas, e muitas delas são no ânus, e uma fístula é terrível.
Para quem já passou por uma fístula sabem o que é. E aqueles sinais de cicatrização que às vezes as pessoas têm, por exemplo, eu já tratei um indivíduo que andava há 3 anos ou 4 com uma ferida na perna, na canela mesmo, e aquela ferida não havia meio, há 3 anos que não sarava, e nós conseguimos sarar, fechar essa ferida, lá está, meter oxigênio, ok? O pé diabético, as doenças vasculares, doenças arteriais obstrutivas, úlceras venosas, enfim. Depois vamos falar numa situação, há mais, mas eu vou falar agora, isto foi o que eu tenho em mente neste momento para estar-vos a falar, e agora vamos falar de outra que é importante, que é as lesões pós-radioterapia. Pós-radioterapia, que é terrível só falar esta palavra radioterapia, mas a dermatite, ok? A laríngea, que é outro dos problemas, muita gente com cancro de garganta, a lesão do CNC, a radioinduzida, enfim, a neuropatia cínica, em casos selecionados. O que eu vos quero dizer, no fundo, isto para reduzir, porque assim, eu nem gosto de falar destes nomes todos, e depois eu estou a falar e se calhar muitas das pessoas não estão a entender, não é? Porque é preciso estudar e não é só no dia-a-dia que as pessoas entendem, mas está comprovado que o uso do oxigênio hiperbárico, o OHB, com a sigla OHB, não aumenta o potencial de aparecimento nem crescimento tumoral. Isto está mais que comprovado. E se as pessoas forem ler ou estudar um bocadinho, está mais que comprovado cientificamente que o OHB, ou seja, o oxigênio hiperbárico, não aumenta o potencial de aparecimento nem crescimento tumoral. Portanto, só ajuda, mas só gostaria de focar isto também. E depois temos outro tipo de patologias que nós podemos falar, talvez mais simples, como a surdez súbita, uma pessoa que fica surda de repente, e já tive aqui paciente, por acaso na altura não tinha a cama hiperbárica, tratei com ozono, mas uma surdez súbita, ok? Queimaduras de 2º grau, doenças dos olhos, oftálmicas, isquemias agudas, e prevenção após extração dentária, que também é importante falar disto. E eu acho que em termos de urgência, eu acho que a embolia gasosa é do que mais se usa a câmara hiperbárica. Pois é, meus amigos, eu acho que já falei de tudo, eu acho que já estou aqui a exceder-me, inclusive, a falar da câmara hiperbárica. Portanto, deixando algumas considerações, espero que tenham entendido. Desculpem os termos técnicos, mas não tenho como fazer de outra maneira. Espero que tenham entendido tudo isto. Espero que apoiem e leiam e estudem sobre cama hiperbárica, porque é uma coisa neste momento que está a ser implantada em muitos sítios, inclusive individuais, para se ter em casa, para as pessoas fazerem sozinhas em casa, ok? Portanto, dos grandes atletas que fazem. E as respostas, que eu vi aqui várias questões enquanto falo, mas estas eu deixo para responder na próxima semana, não me levem a mal, mas se eu perco o raciocínio, é pior a emenda com o soneto. Por isso, meus amigos internautas, até para a semana, quarta-feira, 13h30, vamos falar, hoje falamos de câmara hiperbárica, equipamento, falamos de celulite, patologia, hoje falamos de equipamento de câmara hiperbárica. Semana que vem vamos falar de uma patologia. Tchau, até a próxima.